Olá, bem-vindos à série Genética e Doenças Raras do programa Rare Disease Academy, uma realização da Educare e curadoria científica da Casa dos Raros. Esta é uma série educacional e informativa sobre doenças raras, desenvolvida para todos os autores do ecossistema de saúde interessados no tema. Eu sou Roberto Giuliani, médico geneticista, cofundador e diretor da Casa dos Raros, head de doenças raras da DASA Genômica e professor titular do programa de pós-graduação em genética e biologia molecular da URGS. A Casa dos Raros, um centro dedicado à pesquisa e assistência a pacientes com doenças raras, desempenha um papel crucial no acolhimento e cuidado dessas pessoas, bem como na disseminação do conhecimento sobre condições que são pouco conhecidas. Essa missão encontra sinergia com a série Genética e Doenças Raras, realizada pela Educare, que busca ampliar a compreensão e a conscientização sobre esses temas por meio de conteúdos educativos e informativos. Juntas, essas iniciativas reforçam a importância da ciência, da educação e do suporte humanizado para melhorar a qualidade de vida dos pacientes e fomentar avanços no campo das doenças raras e da genética. Agradecemos ao UCB e aos demais apoiadores da série Genética e Doenças Raras. Para este episódio, iremos debater sobre doenças da junção neuromuscular e miastenia graves. E convidamos o Dr. Pablo Winkler, mestre doutor, neurologista, neurofisiologista e coordenador da divisão de doenças neuromusculares do Serviço de Neurologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Seja bem-vindo, Dr. Pablo. Obrigado, professor Roberto. Prazer estar aqui. A gente é vizinho aqui da Casa dos Raros, no Hospital de Clínicas, né? Já tem esse contato antigo com o professor Giuliani aí, na nossa graduação, no Hospital de Clínicas, como geneticista, professor nosso. Então, é uma honra, é um prazer estar contigo aqui e poder conversar um pouquinho sobre esse grupo de doenças chamado doenças neuromusculares e aqui, assim, o que nos toca mais hoje, que eu acho que é as doenças da junção neuromuscular, principalmente a miastenia graves. Tá bem, é uma satisfação contar contigo aqui. Nós estamos uma sinergia, né? Casa dos Raros, Hospital de Clínicas, sempre trabalhando em prol das doenças raras, né? Então, o que seria esse grupo de doenças chamadas doenças neuromusculares? Então, as doenças neuromusculares são doenças que costumam atingir algumas topografias. A gente lembra que as topografias de neurônio motor inferior, né, na ponta, no H medular ali, doenças que acometem a raiz dos nervos periféricos, doenças que acometem o nervo periférico, doenças que acometem a junção neuromuscular, doenças que acometem o músculo. Então, esse grupo de doenças são entendidos como doenças neuromusculares, né? É um grupo grande de doenças, um número de doenças elevado, muitas delas com etiologias inflamatórias, outras com etiologias genéticas, enfim, várias etiologias imunomediadas, né? Como é uma das que nós vamos falar hoje aqui. Então, é esse grupo de doenças que nós chamamos de doenças neuromusculares. Então existem várias topografias, né, que acometem esse grupo de doenças, né, e podia explicar, contextualizar um pouco melhor isso? Sim, sim. Essa é uma das ideias de que a gente tenta sempre classificar a doença pela sua topografia. Então, a gente tem uma doença que recentemente ficou mais conhecida do público geral, chamada esclerose lateral amiotrófica. Essa é uma doença que acomete o neurônio motor superior e inferior. Tá? Outras doenças, como as polineuropatias, acometem os nervos periféricos. Já essa doença que nós vamos debater um pouquinho mais hoje, chamada miastenia graves, acomete um local chamado junção neuromuscular, que nada mais é do que a comunicação do nervo com o músculo. A gente tem as sinapses entre um neurônio e outro, mas a gente também tem uma sinapse entre o nervo e o músculo. E quando essa sinapse não está correndo, não está acontecendo de forma adequada, nesse local chamado junção neuromuscular, a gente pode ter o desenvolvimento dessa doença chamada miastenia graves. E o nome da doença é miastenia graves, porque essa era uma doença muito grave mesmo, quando descrita lá no passado, há cerca de 100 anos atrás. Essa é uma doença que a mortalidade dela era altíssima. 70% a 90% dos pacientes que vinham a ter um diagnóstico de miastenia graves vinham a falecer em algum momento da doença. Hoje esse cenário é o oposto, né? Quem tem miastenia graves tem muito recurso de tratamento e consegue levar uma vida normal ou muito próxima do normal. Então a miastenia graves é uma doença da junção neuromuscular e é uma doença rara? Ela entra no espectro das doenças raras. A literatura
nos dá números variados, de cerca de 5 a 20 pacientes por 100 mil habitantes, então isso acaba tangenciando ali o número considerado o número de doenças raras, né, professor? E ela é sim uma doença que o neurologista vê muito, clínicos gerais veem muito, geneticistas podem ver muito, porque a manifestação dela é peculiar. Ela costuma dar uma fadigabilidade. Muitas vezes essa fadigabilidade se inicia com sintomas mais oculares, uma sensação de visão dupla, as pálpebras caem um pouquinho, a voz às vezes fica mais anasalada, uma dificuldade para engolir, e essa sensação de uma fadiga intensa. O paciente acorda bem ao longo do dia, no que vai se exercitando, começa a perceber que está cansando com muita facilidade, ficando fraco muito fácil. Isso tem desde graus muito leves, que pegam somente os olhos, até um grau mais avançado, em que o paciente está tão fraco que não consegue mais caminhar, e não consegue mais respirar sozinho. Então, entendi um pouco mais da doença, mas como é que é feito o diagnóstico? Como é que se chega ao diagnóstico dessa doença? O diagnóstico ele baseia-se inicialmente nessa suspeita clínica, né. Então, uma doença que dá uma fadigabilidade e que tem essas manifestações sistêmicas e também oculares, faciais, ela deve nos remeter a essa ideia, né, o médico deve estar com essa hipótese diagnóstica de uma possível doença da junção neuromuscular, entre elas, a mais comum de todas, disparadamente, a miastenia gravis. E é claro que uma vez suspeitado clinicamente que essa fadigabilidade, que esse cansaço crônico, que essa visão dupla, que essas pálpebras caídas que vão eh, oscilando durante o dia, uma vez suspeitado isso clinicamente, através de uma entrevista médica, através de um exame físico bem feito pelo médico, ele vai precisar de exames complementares que venham a confirmar essa, essa suspeita. Entre esses exames, nós temos, por exemplo, um anticorpo que costuma estar presente na doença, chamado anticorpo antirreceptor de acetilcolina. Existe um outro também, mais raramente, mas que pode estar presente, chamado anti-MuSK. E um quarto, e muito raro, o último, que é o LRP4. Então, passa por essa investigação inicial sorológica, de ter essas testagens de anticorpos, que podem, já no primeiro momento, apoiar e confirmar essa suspeita clínica. Um outro teste fundamental é a eletroneuromiografia, que quando solicitada, é importante que o profissional que a solicite coloque na suspeita que uma das suspeitas é a miastenia gravis, porque testes específicos são feitos durante esse exame para mostrar esse padrão de decremento, né, que é uma técnica que se usa para poder verificar esse mau funcionamento da junção neuromuscular, que nós falamos que está lá na gênese da doença. E, enfim, com essas ferramentas de suporte diagnóstico aí, alguns exames de sangue, eletroneuromiografia, e talvez no futuro até exames de imagem, porque a gente sabe que a miastenia gravis pode estar associada com disfunções do timo. Alguns pacientes com miastenia gravis têm um uma neoplasia tímica chamada timoma maligno, né, e uma vez que a gente suspeita de miastenia gravis, a gente tem que sempre ter esse cuidado de olhar o timo também. Então, assim, de uma forma mais objetiva, acho que o diagnóstico passa principalmente pelo reconhecimento dos sintomas, por esse awareness, né, por essa suspeita tanto dos médicos quanto de profissionais da área da saúde e até da população em geral, em saber que existe isso. E uma vez suspeitado, desses exames complementares que vão acabar confirmando essa suspeita ou refutando essa suspeita. Eu entendo que quando eu chegar no neurologista, ele vai saber suspeitar e confirmar o diagnóstico. Mas antes de chegar no neurologista, quando está passando por outros profissionais de saúde ou outros médicos, o que tu dirias assim para ficarem antenados para a possibilidade de miastenia graves? Talvez um dos primeiros sintomas, e que são muito comuns, são esses sintomas oculares. Sintomas oculares e sintomas bulbares. Então, os pacientes com miastenia graves muitas vezes iniciam as primeiras queixas que os chamam a atenção, são justamente a visão dupla em alguns momentos do dia, porque os músculos oculares, devido à fraqueza, começam a não alinhar de forma ideal os dois olhos. Então a gente está com um olho, né, dentro de um espectro de visão e o outro um pouquinho desviado, o que torna aquele objeto que nós estamos olhando parece ser duplo. E isso chama muita atenção dos pacientes. Então é comum que os pacientes venham, procurem até um oftalmologista, relatando que estão tendo episódios de visão dupla. Outras vezes eles procuram até um cirurgião plástico ou um clínico geral, contando que estão com alguns episódios de
queda das pálpebras, que às vezes é de um lado, às vezes é do outro, às vezes é dos dois. Um dia está melhor, outro dia está pior. Dias muito quentes, parece que isso fica ainda mais evidente. Então, muitas vezes esses pacientes chegam nesses outros profissionais devido a esses sintomas. Mas um olhar mais cuidadoso também nos faz com que o paciente conte dessas dificuldades na fonação, que ao longo do dia a voz parece que vai ficando mais cansada, mais anasalada, e também para as atividades do dia a dia, como o seu trabalho, os seus afazeres de casa, ele também vai tendo uma fadiga importante, precisa ter episódios em que ele deita, descansa, para um pouco para depois retomar os seus afazeres, e quando retoma, rapidamente volta a ter essa fadiga, né? E um dos desafios é que isso pode ser em diferentes montas, né? Então, isso pode ser uma coisa muito discreta, que está lá por vários meses e o paciente não está valorizando muito. Isso depende de pessoa para pessoa, valorizar aquela queixa ou não e procurar um profissional. Ou pode, no momento que começa já a se instalar e ir de forma progressiva avançando e aí alertar todos, né? E chegar já a procurar um profissional com isso bem instalado, né? Com essa fadiga assim já generalizada e não mais puramente facial. Mas e além dos medicamentos, assim, que outras coisas são importantes, assim, em termos de suporte ao paciente? O suporte é fundamental. Então, aquele paciente que já tem uma doença que causa fadiga, se esse paciente for um paciente sedentário ou for um paciente que não faz uma boa reabilitação, isso tende a piorar. Então, cuidados básicos de vida saudáveis também são fundamentais nessa doença. O paciente tem que ser um paciente que é ativo, que pratica atividades físicas dentro da condição dele. É um paciente que tem que ter um cuidado nutricional. É fundamental que esses pacientes, uma vez recebendo esse diagnóstico, tenham um cuidado psicológico, emocional, né? É muito comum a gente se abater e ficar chateado e sintomas de fadiga se confundem muito com sintomas de depressão ou de angústia. A gente tem que saber diferenciar entre esses sintomas. Às vezes, alguns pacientes que têm mais dificuldades na deglutição precisam de um apoio de uma fonoaudióloga, ou que têm outras comorbidades, como essas pálpebras que começam a cair. A gente às vezes precisa de uma avaliação oftalmológica também, tá? Pacientes que, porventura, nós venhamos a diagnosticar alguma disfunção do timo, como um pequeno tumor tímico, nós vamos precisar de um suporte dos cirurgiões torácicos que operam essa topografia e talvez precisem fazer uma timectomia, né? Timectomia até é um capítulo à parte, porque alguns estudos no passado nos mostraram que pacientes que fazem timectomia, mesmo sem ter um timoma, que é uma neoplasia, já parecem ser pacientes que tendem a ter uma doença mais fácil de manejar ao longo dos anos. Se o paciente tiver, porventura, um câncer, um tumor no timo, bom, é uma indicação oncológica. Mesmo que ele nem tenha muitos sintomas miastênicos, tem que tratar e tem que tirar, tem que fazer essa timectomia, porque ele vai curar essa neoplasia que progride. Agora, mesmo pacientes que não têm timoma, que têm um timo ainda normal, que não tem um câncer no timo, esses pacientes, quando tiram o timo, parecem ter uma doença mais branda, parecem ter uma doença que responde mais aos remédios. A jornada de vida deles parece ser uma jornada com uma doença mais fácil de tratar. Então, é algo que a gente costuma indicar também, né? Se o paciente não tem um risco cirúrgico alto, a indicar essa timectomia, né? Principalmente quando ele tem um anticorpo antirreceptor de acetilcolina positiva, a gente costuma indicar a timectomia, né? Pode ser negativo, a gente indica também, mas a forma anti-MuSK, que é uma variação da miastenia, essa não parece não ter benefício da timectomia. As demais, sim. Nós estamos aí na série genética e doenças raras, né? E realmente a maioria das doenças raras são genéticas. A miastenia parece ser uma condição que é mais imunomediada, né? Uma doença do sistema imunológico, mas a genética tem alguma coisa a ver com a miastenia, não tem? Tem, professor, tem sim, porque algumas das formas de miastenia grave são chamadas miastenias congênitas, né? E essas são doenças que a etiologia não é um ataque imunomediado à junção, e sim um defeito genético da junção neuromuscular, que acaba tendo uma manifestação clínica similar que essa manifestação de fadiga muscular. Então, existem uma série de genes que dão origem a essas proteínas, a essas organelas necessárias para o bom funcionamento da junção neuromuscular e que, ao termos um defeito genético e termos uma má formação nessas eh, pontual dessa sistemática, a gente acaba se manifestando com a fadigabilidade, né? Então, já tem uma série de genes descritos, né, associados à miastenia congênita,
E essa é uma condição bem desafiadora, porque ela pode se manifestar pela fadigabilidade, mas muitas vezes, já numa fase precoce, o paciente não nos conta assim que ele cansa ao longo do dia, e sim que parece ser uma coisa contínua. Então lembra um quadro de uma miopatia. Interessante. Aí nesses casos, né, de etiologia genética, aí entra também na área de suporte também a questão do aconselhamento genético, né? Sim, Porque sim, sim. sempre há É. possibilidade de algum risco de recorrência na família que deve ser considerado e orientado. Exato, a maioria dessas formas genéticas tem um padrão de herança recessivo, né? Então, ela pode ocorrer de forma mais frequente quando a gente há um, um casal consanguíneo, né? eh, Pais que têm algum certo grau de parentesco, mas como a gente sabe, nas doenças genéticas e raras, muitas vezes é um acaso de um casal ter se juntado e ter o homem e a mulher ali, enfim, carregarem essa mutação recessiva que no produto final, no filho, juntando essa carga genética pai e mãe, pode vir a se manifestar. E uma vez que teve um filho afetado, sendo genético, tem o risco de ter um segundo, né? Então sempre tem um espaço para aconselhamento genético. E também para o geneticista atuar junto nisso, né? Tem uma série de questões éticas aí que a gente tem que estar atento. O aconselhamento genético é algo muito importante na prática de quem trata com doenças raras, já que aqui nós estamos num fórum aqui de discussão, né? Que o ideal é a educação médica, que é o que se busca, né, professor? Eu acho que é uma certa lacuna na formação médica como um todo, esse cuidado com a história familiar, com um antepassado, com um bom heredograma feito na anamnese. E no que tange, então, o aconselhamento genético, o real entendimento dessas doenças, de como elas, das associações, dos riscos da prole vir a ter ou não, é algo que precisa ser ativamente buscado pelos médicos que não dominem isso, porque faz parte da, da- de uma consulta médica do É dia a dia, né? muito bem lembrado. A história familiar é um dos exames mais informativos e mais baratos. Precisa um papel e um lápis e um pouquinho de tempo, né? Tem várias informações interessantes. Então, nessa série Genética e Doenças Raras, estamos abordando a miastenia gravis, né? Uma doença da junção neuromuscular. A maioria dos casos não são genéticos, existem formas genéticas. Aprendemos bastante aí sobre o diagnóstico, o manejo dessa condição. Queria convidar o Dr. Pablo Winkler para fazer considerações finais sobre esse tema. Eu acho que essas ferramentas de awareness, de divulgação da doença são fundamentais. Quanto mais profissionais da área da saúde, quanto mais o público em geral conhecer, saber da existência dessa doença, mais cedo nós vamos chegar no diagnóstico, mais ferramentas de terapêuticas nós vamos poder oferecer para os pacientes. E esse é um momento peculiar em que o avanço da ciência está a nosso favor. Muitas coisas virão, e miastenia graves deve ser uma doença em que a gente consiga tratar ela e deixar o paciente com uma vida normal, assintomático. É esse o objetivo que nós buscamos. Muito bom, muito bom. Isso que nós queremos para as doenças raras de uma maneira geral. Que bom que a gente está chegando perto disso na miastenia graves. Queria agradecer ao Dr. Pablo Winkler, neurologista, neurofisiologista e conhecedor aí dessas doenças da junção neuromuscular, da miastenia graves, nos deu muitas explicações interessantes e que certamente vão ajudar a identificar mais pacientes e proporcionar a esses pacientes aí uma vida melhor. Prazer foi meu, professor. Contem comigo. Uma honra estar aqui com o senhor e estar aqui na Casa dos Raros, estar aqui podendo levar adiante um pouquinho mais de conhecimento sobre esse grupo de doenças. Então agradecemos a todos os apoiadores da série Genética e Doenças Raras. Agradeço a audiência e convido você a assistir os demais episódios dessa série Genética e Doenças Raras no eduprimebrasil.com.br, a plataforma de streaming da Educare. Até o próximo episódio.